Furo da Casa, um podcast de literatura da BLCS. 2025 é a nova série, se quisermos, não nem a primeira nem a segunda, de qualquer das formas, novo ano, vida nova, no que há à literatura, aos autores, à escrita, que têm por epicentro, se quiserem, a cidade de Braga ou aquilo que fervilha e vai surgindo nesta cidade, com autores e autoras. Grande parte deles até estabeleceram na cidade a sua vida profissional e a partir daí também acabaram por demonstrar uma apetência particular por aquilo que é o exercício e o gosto pela literatura ou pela escrita. De qualquer das formas, 2025 inicia-se nesta vontade e este desiderato posto em prática pela Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva ao convidar autores e autoras, como já foi dito, que têm por centro esta cidade. Este ano 2025 inicia-se com José Miguel Braga, sem outras considerações, e aquilo que interessa para a nossa conversa é o valor, e aqui no caso pessoal, aquilo que eu valorizo como um dos grandes nomes, um excelente escritor, não de Braga, mas nacional, em Portugal. De qualquer das formas, muitas vezes paga-se um preço demasiado elevado, pelo menos uma pouca exposição, ou uma exposição, porque às vezes este centrismo da capital do país, como dizia essa de Queiroz, Portugal é Lisboa e o resto é paisagem, apesar de estarmos no século XXI, com a velocidade do conhecimento e da divulgação das coisas, apesar de tudo, muitas vezes a sensação que se tem, ou que temos, é que Braga é a periferia da periferia, ou seja, Lisboa, Porto e Braga. No entanto, nunca impediu, nem impede que esta cidade tenha nomes importantes na literatura. Estou a falar da literatura, não estou a falar do exercício da escrita, porque voluntarismos sempre os houve, há e haverá, vontades de escrever sempre houve, há e haverá. De qualquer das formas, quando se fala de literatura, aí, caros e caras ouvintes, a música é completamente diferente. Porque, sem entrar aqui em questões teóricas, sem o conhecimento do cânone, sem o conhecimento e uma consciência daquilo que é a cultura literária, quanto mais não seja este nosso património, que é a língua, a literatura e a cultura portuguesas, muitas vezes soa tudo a material um bocadinho requentado, para não dizer pífio. José Miguel Braga, não é isso que acontece, já tem uma obra considerável, iremos falar dela ao longo desta conversa. De qualquer das formas, para situar um pouco como chegou até aqui, estamos em 2025, duas ou três notas ou percursos daquilo que foi, ao fim e ao resto, também da área da sociologia, a história de vida com conhecimento e atuação de um sujeito, homem ou mulher, em sociedade e aquilo que o anima. Como é que esta questão da escrita, o estímulo da criação literária, vem por experiências da juventude ou a aprendizagem na relação da escola, as bibliotecas itinerantes ou não, bibliotecas familiares, interação com pares, com amigos, no estudo, no liceu, na faculdade. Como é que isto funcionou no caso de José Miguel Braga? A escrita, ou mais propriamente o desejo da escrita, aconteceu há muitos anos. Era eu ainda relativamente jovem, na adolescência. Na casa onde eu nasci, na Avenida Central, uma casa de fim do século XIX, princípios do século XX, com espaços de pé alto, não é? E com uma biblioteca. O meu pai tinha uma biblioteca, eu tive essa sorte. Eu lembro-me que passava muito tempo, às vezes sozinho, à tarde, fascinado por aquela envolvência, que era uma envolvência de formas, de cores, mas também de cheiros, e uma espécie de porta que poderia abrir-se
a qualquer coisa semelhante a viagens espantosas ou extraordinárias. Tenho muito presente na minha, como imagem, ainda a coleção quase completa do Júlio Verne. Muitos dos clássicos portugueses, em particular o Camilo, Raul Brandão também, são, enfim, autores que me tocaram desde muito cedo. Daí que a escrita me aparecia como desejo de aventura e de viagem, como sonho de vida também, como qualquer coisa muito longínqua, e era eu muito, muito pequeno, e quem era eu para me estar eventualmente ou a comparar ou a armar-me em frente a um espelho, como quem diz, bom, meus amigos, vais ser escritor, vais ser isto, vais ser aquilo. Na altura não ia ser coisa nenhuma, mas sempre gostei de ler, e aquele eco, aquelas imagens, sobretudo esse fascínio pelos grandes textos de Camilo, que me seduziam profundamente, sabendo eu também que era um autor que teria passado por Braga, enfim, andou pela Arcada, dormia no antigo Hotel Franqueira, não é? Vindo talvez de Guimarães, do Porto, do Famalicão. Realmente esse espaço de sedução tocou-me profundamente. Depois, a vida foi o que foi. A minha vida foi foi uma viagem também, mas foi uma grande dispersão, porque muito cedo eu tive noção que precisava trabalhar, de ganhar a vida, de estudar, de ter o meu espaço próprio, e eventualmente de escolher uma carreira, porque eu nasci antes do 25 de Abril, eu conheci a ditadura, eu fui do Reviralho, eu era contra, numa família, enfim, tendencialmente monárquica, eu era republicano, com muito gosto sentia-me um opositor à ditadura. Republicano, democrata, laico e mais que houver. E antifascista. Muito jovem. E eu percebi que precisava trabalhar, e realmente, quando a Universidade do Minho abriu, em 1976, apesar dos sonhos de família, meu filho, vais para Coimbra, estudar Direito, vais ser doutor, nunca acreditei em nada disso. E escolhi um curso prático, com estágio no 3º ano, estágio pago na altura, e tornei-me professor de francês. Eu sempre gostei de francês, era a minha segunda língua, embora tivesse algum jeito para o inglês, mas pus de parte algumas questões, mais ou menos, alguns segredos, digamos assim, alguns desejos. Arregacei as mangas e tornei-me professor aos 20 anos, era profissional, ganhava o meu dinheiro, podia ajudar um pouco a família nesta fase, que éramos muitos irmãos e não havia grandes meios, e é claro que a escrita corria ao meu lado, estava presente, aparecia como paisagem, como desejo, mas eu tinha outras coisas para fazer, era jovem, eu tinha que viver também. Portanto, foram mais ou menos estas as minhas condicionantes. Veio o 25 de Abril, veio a Revolução, veio a alegria, vieram as primeiras paixões, os amigos, as primeiras grandes viagens, o romper com aquele sistema mais ou menos muralhado e claustrofóbico, onde todos vivíamos. Digamos que essa década entre os 20 e os 30 anos foi muito intensa, foi muito forte, foi fundamental na minha vida, e realmente aos 30 anos publiquei um livro que me... Não é bem pela estrada fora a Jeque Kerouac, mas de alguma forma... Um bocadinho. Um bocadito, anda por ali. À nossa maneira, mas de alguma forma também pode ser um bocado disto. Ainda bem que o Zé Miguel toca nesse assunto, porque lembrou-me um escritor importante deste país. Eu lembro-me que uma das frases mais ou menos fortes que ele, já no final da vida, por razões de saúde, acabou por ficar relativamente confinado à casa pessoal dele, não é? E estou a falar de Carlos de Oliveira, onde ele dizia que a minha literatura constrói-se nos passeios que eu dou dentro de casa, acompanhado com a companheira, a mulher que tinha na altura.
para ele o imaginário literário era um bocadinho, porque não podia sair, por isto ou por aquilo, feitio, modo de ser, provavelmente já teria trocado ideias, e eu aqui queria fazer uma articulação com dois pilares. Por um lado, uma geração, que o José Miguel Braga fez, provavelmente teve os pares na cidade, as amizades e as afinidades eletivas de gosto teórico, político, estético, literário. Não vou citar nomes para não cair no erro, nem vale a pena estar a fazê-lo. Isto, por um lado, serve quase como o espoletar mais tarde dessa consciência que é o meu caminho, para além da teoria que fez, que exerceu na docência, mais tarde, até na própria Universidade de Minho, já agora referida, mas de qualquer das formas, de alguma maneira isso deu para digerir, refletir, criar o seu próprio, vamos lá, processo de criação crítica e olhar para a anteriori, de maneira a jusante depois produzir estes textos que estão aqui em cima da mesa. De que forma é que isto poderá eventualmente estar plasmado naquilo que depois mais tarde... Creio que durante muitos anos, durante a minha, até aos 30 anos, durante essa primeira juventude, eu escrevi algumas redações, alguns textos mais ou menos razoáveis, às vezes um bocado obscuros, nunca tinha muito tempo. Estive muito ligado ao teatro, porque o teatro era uma forma de sobrevivência, de respiração, de encontro com os outros, e uma maneira também de conviver com a revolução de forma criativa e não sectária, digamos assim. Mas fez muito bem porque me libertou interiormente. Eu costumo dizer, e dizia muitas vezes aos meus alunos, o teatro não se destina a mudar a maneira de ser de ninguém. E eu sempre fui um bocado tímido, continuo a ser, e no entanto como ator sou capaz de fazer o que for necessário. Bom, mas realmente tive essa fase muito intensa, muito ligada ao teatro universitário, ao teatro amador, à descentralização, e aos 30 anos fui para a França. E é muito curioso o António estar a falar de Carlos de Oliveira, porque eu conheci o Carlos de Oliveira nessa altura. Quando digo que conheci o Carlos de Oliveira, conheci a obra de Carlos de Oliveira. E a invenção da Gândara, e dessa imagem extraordinária de da casa na Duna, uma casa que vai sendo absorvida pela própria terra movediça, com todos os sistemas, a estrutura, a própria sociedade, o próprio mundo, a própria ditadura fossem engolidos. A individualidade de uma que aparentemente havia uma resistência, mas... Considera-se que o Carlos de Oliveira, pelo seu poder imagético e criativo, por um lado, pelo rigor e pela concisão da isso que eu queria dizer, da é escrita, o autor emblemático daquilo que é a objetivação, a consciência do que deve ser. É um autor absolutamente emblemático que eu li com muita atenção. Quer a ficção, quer o trabalho poético, portanto a poesia. E aliás, a minha vivência em França foram 9 anos, ao todo 5 em Paris e 4 em Clermont-Ferrand. Foi, sobretudo, os 5 anos de Paris, do ponto de vista da ligação com a literatura, pelas pessoas que pude conhecer, pelas pessoas com quem pude falar e conviver, pelo acesso que tive à leitura, pelo acesso que tive também a ouvir os outros. Foi uma experiência fortíssima e, de algum modo, definitiva, tanto quanto pode ser... Estas coisas podem ser definitivas, que não são, não é? Mas esse espaço da minha vida, essa vivência no princípio dos anos 90, sobretudo, foi importantíssima pelo conjunto de portas que se abriram na minha vida. Com o regresso basta lembrar que nessa altura em Paris, quando eu fui leitor em Nanterre, passava meio mundo. O Gil Ferreira, Agostinho, o Lou Antunes, o Nuno Júdice, o nosso conselheiro cultural era o Eduardo Prado Coelho. Portanto, toda a gente, os poetas, os escritores, os pensadores, os filósofos, toda a gente passava na Gulbenkian, na sala. Eu também tive a sorte de ser convidado para ajudar, porque na altura eu estava já com a família, com a minha mulher e com a minha filha, bebé,
pagavas uma renda altíssima e precisava de trabalhos alternativos, porque o subsídio de leitor não chegava. O professor José Terra convidou-me a dar uma aulinha na Sorbonne, dava também umas aulas na Gulbenkian, e tudo isto me alargava o meu espaço físico e de certa forma adubava por um lado e também dava quase uma convicção interior naquele sentido em que, sem qualquer condescendência, mas aquilo que tu estás a olhar e aquilo que tu estás a absorver está certo. Ou por outra, não dava assim aquela margem um bocadinho aleatória, um bocado naif. Eu acho que nesta fase até 96, do ponto de vista da minha relação com a escrita, eu sentia-me ainda muito frágil. Neste sentido, tinha pouco tempo. Tinha imenso trabalho, imensas horas de ocupação. Estava apaixonadíssimo na altura por essa coisa extraordinária que é o nascimento do filho, não é? Neste caso uma filha, que era uma coisa extraordinária, estar com ela no colo, cuidar dela, foi uma coisa maravilhosa, mas essa, como diria Jorge Sena, não é? Essa pequena luz manteve-se a brilhar. Mas eu penso que a porta, enfim, me fará entrar mais a fundo, ou de forma mais intensa e mais coerente e mais conseguida, talvez, no mundo da escrita, vai acontecer com o meu regresso a Portugal. E vai acontecer da forma mais estranha ou mais extraordinária. Ou inesperada. Ou inesperada, que foi a partir da experiência da doença. Tive um problema, posso dizer que foi grave, da ordem respiratória, começou com pneumonias, com um internamento complicado, de cerca de um mês, 15 dias, depois mais 15 dias, isto tudo começou na Costa da Morte, simbolicamente, na Galiza. E aquilo realmente a que eu pude assistir no hospital, porque morreu muita gente ao meu lado. A observação do trabalho dos enfermeiros, que eu achava admirável, e acho. Tudo isso, e com muitas outras coisas que estavam... que vinham de trás, veio a ser contado na Adelita. Na Adelita, pois é. Nesse primeiro texto que me demorou muitos anos a fazer, que é uma espécie de composição onde está muito presente a ideia da banda desenhada. Eu revejo-me muito na banda desenhada neste livro. É uma escrita um pouco fílmica. Mas é uma banda desenhada, ainda bem que toca nesse tópico, iremos ao outro tópico que está aqui, já para seguir, mas na Adelita, de alguma forma, sendo um sujeito que aprendeu e gostava, de certa forma, geracional por aquilo que era a cultura francesa, citou nomes aí como Gil Ferreira, que é o homem do existencialismo, os próprios livros ou romances dele de alguma maneira também mostram isso. Prado Coelho, Eduardo Prado Coelho, Nuno Júdice, que também foi conselheiro mais tarde a seguir ao Eduardo Prado Coelho em Paris. O Centro Cultural da Gulbenkian, português da Gulbenkian, com o professor Pina Martins e toda uma série de outras coisas. Eu apanhei sobretudo a professora Maria de Lourdes Belchior. Portanto, todo este mundo, na banda desenhada, nós sabemos que um dos mundos fortes também é a banda desenhada franco-belga, de alguma forma. Pronto, o festival em Angoulême, falou em Clermont-Ferrand. Para quem conhece a França, Angoulême fica de caminho, como diz o outro, também de certa forma, mas a sensação que se tem é assim mais, espero não cair num lugar comum ou uma banalização, mas é assim um bocadinho a moderna banda desenhada, que até vem aqui do país vizinho, estou-me a lembrar, lembro-me agora mesmo, algumas adaptações que fizeram dos romances de Manuel Vázquez Montalbán, como por exemplo A Tatuagem ou Os Mares do Sul, que é assim um eco de segunda, é um eco de Hugo Pratt, por exemplo, sim. do Corto Maltese. O Corto Maltese está... É um bocadinho assim... O imaginário do Corto Maltese está muito presente. Está aqui muito presente. Aliás, eu fiz de propósito, na altura em que estive doente, houve vários períodos de doença, acho que todos eles muito fortes, que eu acho que muito complicados e que eu acho que aproveitei ao máximo. Mas numa dessas fases eu comprei uma coleção
não é o Corto Maltese todo, mas bastantes livros do Corto Maltese a pensar assim, epá, quando estiver perto dos meus últimos dias é isto que eu vou ler. É isto que vai. Na Adelita há a estrutura do livro e a estrutura do diálogo acontece na alternância entre Salvador e González, quase irmãos. González vem fugido da Guerra Civil de Espanha, é adotado por uma família do Porto, republicana, com uma quintazinha no Douro, e os dois amigos entendem isso muito bem, até que um dia, não vou agora contar tudo, Não. González, que anda por meia Espanha, que anda fugido, passa pela cadeia e desaparece e publica e passa mal e de vez em quando aparece em Portugal. Seca e Meca e o Caminho das Pedras. E um dia aparece no Porto, mas a notícia que chega ao Douro, onde o Salvador está assim um bocado numa situação de resignação, não é? Perante uma vida um bocado perdida ali no meio das terras, e ele recebe a notícia que o amigo está internado no Hospital Santo António. Supostamente bastante mal. Pronto, e a partir daqui percebe-se que o González é um homem das artes plásticas, é um homem do desenho, é um homem da banda desenhada. E a história, e eles vão contando histórias do passado, uma primeira banda desenhada que fizeram muito jovens, o Fantasma, qualquer coisa, já não lembro agora muito bem. E essa ideia de um certo grotesco, de um certo enchamento das imagens e das figuras só pode ser dito pelo traço aparentemente grosseiro de um desenhador de banda desenhada, vai estando muito presente na maneira como são feitas as observações, como se fazem as notações dos ambientes. É isso. Agora, é uma história com muitas histórias dentro. Não é? É isso, é um bocadinho aquela coisa que é o pensamento de rizoma, descascar, ou o outro descascar. É uma viagem, não é? Entre o Porto, a Régua, a Galiza, uma parte que eu identifico, embora não o diga, com a zona de Toro, onde situaria o inferno, que é uma zona de belíssimos vinhos, onde vivem os diabos a beber os vinhos roubados aos senhores das terras, e onde ele se encontra com a Adelita, não é? E portanto essa Adelita é o signo da paixão. Da paixão, porque aqui diz, o autor é que escreve isto, o narrador, se quisermos, a Adelita queria que conhecesse o meu amigo Salvador. Eu vou chamá-lo, é fácil. Basta desenhar-lhe uma orelha e um bocado do pescoço e ele toma forma. Para te dizer a verdade, foi ele o melhor desenho, o único que não tem preço. O resto não vale nada. Cá está ele. Apresenta. Entra quase como parte final. Um palco de teatro, uma exibição, onde nós temos a possibilidade de ver o deambular das personagens e depois uma espécie de uma reverie ou assim algo que fica em fundo que diz acho que vou gostar de regressar ao Douro. Mas antes até vou parar um bocadinho no Porto. Se quer saber a verdade, gostava de ter uma taberna de piratas. Com tipos assim um bocadinho jargalhotes, daqueles que roubaram esmeraldas às princesas. E aqui, para além do prata, o brinco na orelha, também é um bocadinho a Ilha do Tesouro, o José Miguel falou um bocado de Júlio Verne, mas também é Stevenson, os Barcos do Sul e o Borges. É um milagre, Stevenson é um milagre. Exatamente. Eu no Caminho de Royais que dizia, este tipo onde passa deixa ficar filmes. Pois é exatamente isso. A criação deste texto demorou imensos anos, entre 10, 15 anos, pelo menos. Eu lembro-me que isto começou por um textinho muito pequenino, no fundo do mar, numa gruta, a ver um desfile marítimo com o São Bartolomeu, seguido por espécies marítimas e por uma lula gigante, um Arquiteutis Dux, que é, lá está, que é referida no Júlio Verne, não é? Alguns na Cantábria. Agora, alguma coisa me dizia que eu não podia desistir daquele texto, porque aquele texto, de certa maneira, era a minha vida, eram as minhas águas, era o meu sistema
metamórfico, digamos assim, as camadas que me constituem da infância até ao presente, até à contemporaneidade. E o texto foi crescendo. Eu nunca tive vontade e nunca quis desistir dele, mas isto foram feitas dezenas e dezenas de versões. De todos os textos que escrevi, e alguns que estão em processo, e outros já escritos, porque depois disto, a partir de 2008, eu comecei em diário, vou no 12º volume, portanto, o único diário publicado é de 2020, como se vê, são 500 páginas, portanto, há uma ideia da dimensão, portanto, desse exercício escrito que eu faço diariamente. Tem uma enorme vantagem, que é uma aprendizagem muito grande, que é isso que eu sinto. Eu estou a aprender a escrever. Porque se me aparece uma mosca à frente, como é que eu vou falar disto? Como é que eu vou falar de uma pinga que escorre da janela? De uma nuvem que passa com uma determinada forma, de um efeito de luz, de uma figura, de uma pessoa que passa por mim. Portanto, é um bocado sobre tudo isto que eu vou escrevendo todos os dias. É muito texto, mas para já, como diria o Diderot, enquanto o rolo de pano que está lá pendurado no céu e vem até à terra continuar, enquanto for possível desdobrá-lo, vou desdobrando. E agora, por falar nesse texto diarístico, muitas vezes fala-se, é evidente, o exemplo acabado, ou talvez aquele que nós conhecemos assim, com uma dimensão bastante robusta, é a famosa conta corrente de Virgílio Ferreira, não é? Sim. Quer dizer, outros autores o fizeram, a Jorge Sena também alimentou um pouco, mas as tarefas que tinham eram demasiado solicitadas, desde traduções, ensaios, docência, o ensaísta, neste caso de Jorge Sena, que o Virgílio Ferreira tem ali também de tudo. Tem poesia, tem a reflexão estética ou filosófica, sim. É isso literária, da política, da vida como se tinha todos os dias, desde o acidente do automóvel. O diário, para além de manter, e agora a expressão um bocadinho vulgar, a mão quente, para manter sempre o exercício da escrita. Isto quer dizer de duas. Escrevendo é importante e fundamental estar sempre à escrita. É porque é a partir daí que se tem consciência do aparar, do voltar outra vez a burilar o texto, ou a escrita diarística é naquele sentido em que esse pequeno apontamento, esse pequeno o diário aconteceu. É o que sucede. Aconteceu em 2008, depois do meu internamento. Sim, sim. Foi uma voragem, uma energia imparável, uma vontade imensa de escrever. Em 2008 eu escrevi um diário talvez maior do que esse, maior um bocadinho, também não será muito maior, mas que em livro dará no mínimo 500, 600 páginas. E depois parei, porquê? Porque a partir de 2008, e ainda durante o ano de 2008, eu vi-me obrigado a iniciar os trabalhos de doutoramento na universidade. Bom, que é outro livro que eu gostaria muito de publicar, que é a tese intitulada Aqui é o Mundo, sobre teatro e técnicas de expressão. É um texto que me dá muito prazer e do qual tenho uma memória muito afetuosa, porque eu fui totalmente livre. Os meus orientadores, os professores Moisés Martins e Manuel Pinto, deram total liberdade. Eu também já não era nenhum menino, não é? Bem, você trabalha, vá. Bom, e foi o que eu fiz, mas realmente devo-lhes isso, essa quase consagração do exercício da liberdade, e ter feito um trabalho com alguma rapidez, em 3, 4 anos, e o ter defendido, ter tido o prazer de poder convidar para o meu elemento de júri, porque nós tínhamos direito a convidar uma pessoa, claro. O João Mota é senador, não é, da Comuna, veio. E foi realmente um momento muito feliz. É um texto longo, são mais de 400 páginas, com muita citação, com muita referência, um bocadinho enciclopédico, rizomático também, pouco canónico do ponto de vista do que é um texto académico. A metodologia ou algo. A metodologia está certa. Sobretudo a escrita. A escrita, pois. Porque eu penso que não me foram... Tem aquele jargão, assim, um bocadinho... Não me foram assinalados problemas formais. Sim. O que foi posto um bocado em causa foi a linguagem, porque é um texto bastante literário. Mas, no entanto...
foi bem entendido e foi aceite. Isso dá-me uma alegria imensa, não é? Claro, porque trabalhou. Porque não me contrariei, não entrei num regime burocratizante de expressão que seria contra a natura. Fui livre, escrevi como entendi, trabalhei muito. E realmente o ter escrito o doutoramento foi uma prova de fogo, um exercício de método, quer dizer, de caminho, de seguir um caminho, de disciplina, e a partir daí eu nunca mais parei. Depois do doutoramento, começaram os livros, e eu gostava de assinalar, porque é um facto importante na minha vida, que o nascimento da Adelita, enfim, com todos os contornos de que já falei um bocadinho, as coisas biográficas, a doença, a experiência do hospital, enfim, tudo isso. Há um acaso na minha vida que é um telefonema do Abel Neves, que seguia o meu diário no Facebook, porque eu publicava muita coisa no Facebook, quase tudo, e dizia: não queres reunir aqui meia dúzia para quem está a ouvir, Abel Neves é um dramaturgo, escreve textos para teatro, de alguma forma ligado também a companhias de grande dramaturgo, romancista, poeta, mas um homem com uma obra um pouco mais velho do que eu, uns meses escreveu, com uma obra já muito extensa. Montalegrense, aliás, vive em Montalegre uma boa parte do ano. E o Abel pede-me um conjunto de textos. Eu para a Humus era capaz de ser interessante. Disse: Abel, como é que eu vou agora escolher no diário, que é uma coisa com tantos milhares de páginas? Mas eu tenho aqui um texto que está mais ou menos pronto, chama-se Adelita, é não sei o quê. Então manda-me isso. Está maduro. E eu trabalhei como um louco durante uma semana para fazer uma versão apresentável. Uma revisão. Mandei o livro ao Abel e passado muito pouco tempo, um dia ou dois, o Abel disse: já está na Humus, e pouco tempo depois a Humus vai editar. E até hoje tenho mantido uma relação muito, muito boa com o Humus, com o editor Rui Magalhães, tem-me tratado muitíssimo bem. Para quem, como eu, nunca teve editora coisíssima nenhuma, andou sempre um bocado perdido, sou muito também, como é que é de dizer, nunca me atrevi muito a entrar nesse mundo, nem a mostrar-me, nunca gostei muito dessas vaidades dos artistas, somos todos muito bons, desse mundo. Isso. Muitas vezes aquilo que é a opinião não é propriamente um outsider, o Zé Miguel, que está fora deste universo, um bocadinho, mas pronto, mas como observador tem a oportunidade de perceber como é que estas lógicas funcionam. Claro. Muitas vezes os autores portugueses, parece que também sempre assim foi, não é? Basta ver os amores e desamores entre Sá de Miranda e Luís de Camões, quer dizer, aqueles jogos de não se suportavam, o Diogo Bernardes e uma série que já lá vem até do tempo das cantigas de Escarro e Maldizer e por aí adiante, e o próprio Gil Vicente, um homem do teatro, também caracterizou muito bem este sítio mal frequentado que se chama Portugal, mas muitas vezes os autores, só o tempo, é mesmo o tempo que vai apurar a colheita, porque os autores muitas vezes é vaidade, é um exercício de empáfia, de autoconvencimento, tudo isso e, portanto... Embora temos de ter algum cuidado, ver se eu me explico. Por um lado, há todo esse regime... toda uma fogueira de vaidades ou uma feira de vaidades... Esse regime de vaidade, esse regime um pouco folclórico também, decadente... ritualesco, suficiente para... Mas depois também é preciso pensarmos que alguns autores vivem do que escrevem. O dinheiro que lhes vem para a sopa vem daí. Isso condiciona muito o trabalho criativo e o regime de produção em que se querem inscrever. Eu fiz uma opção ao contrário, e muito arriscada, podia nem sequer estar aqui, claro. Que foi assumir uma carreira, trabalhei o dobro do que é normal trabalhar para ser livre. Por isso eu dava aulas, normalmente muito cedo, de manhã, escola, tarde, orientei estágio, fiz 30 por uma linha, fui leitor, andei para o estrangeiro e tal, e à noite ia para o teatro, deitava-se tardíssimo e dormia muito pouco.
Mas era isto que me permitia ser livre. Era isto que me permitia dar as minhas aulas como eu entendia, e havia pouco argumento da parte do poder para me contrariar, porque aquilo que eu fazia ninguém fazia. Faz Ninguém lembrar um pouco dava. o famoso livro parafraseando o Ramos Rosa, Poesia, Liberdade Livre. Ou seja, É, liberdade livre. é um bocadinho nesse sentido. Era nesse sentido. Eu precisava de ser livre, eu precisava de respirar. Eu não conseguia entrar numa sala de aulas e ser infeliz. Não, temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer acontecer alguma coisa. Um texto, um acontecimento, entre aspas, escandaloso no sentido de perturbador do status, não é? Um bocadinho da ordem. Lançar areia para a engrenagem e obrigar um sobressalto. E com todas as dificuldades, e sobretudo com uma última fase da vida profissional muito difícil, já com as doenças e não sei o quê, consegui completar a carreira. Hoje estou aposentado, portanto eu tenho a sopa garantida e tenho tempo para... Não tenho muito, porque entretanto uma mãe idosa, há que ajudar em casa, há tudo isso, mas realmente esse tempo interior necessário, esse tempo de escrita, foi-me devolvido, ou foi ganho, não sei, e foi realmente um milagre na minha vida. Eu penso que foi justo, ainda bem que aconteceu, creio que ainda vai durar um bocadinho, com o tal pano, não é, do Diderot, tal. Vamos ver enquanto durar. Agora vai sair a primeira peça... O poeta, o caminho faz-se caminhando, não é? Sim. Agora vai sair a primeira peça de teatro que eu escrevi para o curso profissional, para os meus alunos, porque, entretanto, no âmbito do meu trabalho, eu escrevia uma boa parte dos espetáculos que ia fazendo com os alunos, quando fui professor de interpretação, durante 10 anos, quer dizer que, neste contexto, apareceram 20 a 30 peças. A primeira já está em provas, vai sair, creio que brevemente, para alunos. E com muito prazer, realmente com muito prazer, porque é sobretudo uma escrita dirigida aos jovens, para aqueles atores que eu conhecia das aulas, que eu conhecia do palco, portanto eu estava a ouvi-los a falar, daí que os meus textos não têm muitas didascálias, depende um bocado do tipo de texto, porque estou a vê-los a mexerem-se, a andarem, a entrarem, a saírem, e isso está na própria porque escrita. Ainda bem que fala no teatro, e na referência às didascálias, nesse sentido, há sempre aqueles autores que são dominantes nesse tipo de construção textual. Lembro-me logo do Beckett, que tem mais texto de didascália do que propriamente liberdade para... Isso é, de certa forma, há quem repudia, há quem não sei o quê. Isso é o escritor, que também houve quem não escrevesse. É o escritor todo ali também, não é? Não há só... Porque a alma da personagem... O retrato também está dentro da... Não há formas únicas, não é? Não há os grandes autores do teatro. Vamos pensar no Shakespeare. Shakespeare praticamente não tem didascálias, não usa. O movimento está inserido, está implícito nas falas. Os trágicos gregos, poucas didascálias têm nos textos, não é? Penso que isso é depois a didascália aparece numa fase um pouco mais posterior, um pouco posterior, a partir do século XVII, XVIII, por aí mais fora, fundamentalmente no século XVIII. E sobretudo numa fase em que o teatro estava muito ligado à ideia de literatura, quer dizer, escrevia-se literatura dramática. E não propriamente peça de teatro. Não deixava de ser uma peça de teatro, não é? O que remete um bocadinho para a ideia do escritor e às vezes do encenador, do homem de teatro, que engendra um mundo na sua cabeça. A minha experiência, que não é melhor nem pior, é a minha experiência, parte de pressupostos diferentes. Eu parto do palco e do exercício com os atores, porque eu sou ator também. Portanto, eu como encenador sou ator. Eu não peço nada aos atores que eu não possa fazer. Claro. E não gosto de trabalhar muito com grandes sistemas cenográficos, com adereços, sim. Gosto de trabalhar com coisas móveis. E gosto, no sentido que lhe atribuiu o Grotowski, de um teatro pobre, de um teatro fundado no corpo do ator. O próprio ator como
do corpo pensativo do ator. Percebo. Foi o termo que eu usei no meu doutoramento, o corpo pensativo do ator. E o espaço vazio. Que já vem do Peter Brook, não é? Pois. Isso aí vem da escola que... Sim, da minha escola. Isso. E devo muito ao João Mota nisso, não é? Porque foi ele que me alertou para estas questões. Possibilidades, sim. E lá está, eu quando ia para a França ia com essa luzinha do aqui no Peter Brook, deixa-me lá ver, vou poder ver espetáculos, não sei o quê. E do Unesco e outros... E do Unesco, exatamente. Tive uma experiência com o Unesco fantástica. Já não regresso a... Vamos, porque o tempo vai andando, disse-me, em início de conversa, que não renega Imagens do Rio. Não. Portanto, está aqui um livrinho à nossa frente, posso mostrar para quem o quiser ver, porque também está aqui, mas isto é poesia. E a poesia, a praia só, côncava e negra onda. E, portanto, triste se esconde a cor e assim a dor é só. Pode-se ler individualmente, pode-se ler como um texto em contínuo, como é Sim, que... é um poema. Isso tem uma história curiosa. Esses textos que aparecem nesse formato, versos solitários, dísticos, às vezes uma estrofezinha com 3 versos, 4, creio eu, no máximo, podem fazer lembrar o haiku, mas penso que aí não... Pronto, é uma semelhança apenas imagética, não é? Mas esses textos... O aspecto formal, no imediato, remete para aí. Mas eu estive a ler um livro do ano passado, que eu não sei o subtítulo, que é do Ryokan, que é um poeta do século XVIII, japonês. Todas as coisas, chama-se assim, alguns do subtítulo. E agora, ao folhear, estava aqui a olhar para ele... dá-me a sensação, e isto não é nem nada que o pareça, mas é muito uma intensidade do sentir, do tal corpo, Sim. Concentrado e aglutinado, por exemplo, 2 versos, 1 verso, 3 versos, por aí adiante. É um pouco esta a mecânica da construção. Antes de ser o que é, isto eram textos longos, intensos, extensos, muito extensos. O que é que aconteceu? Eu comecei fui crescendo, fui lendo, fui ouvindo, e de vez em quando dava por mim a reler os meus versos e a pensar assim, isto não vale nada, isto não presta, comecei a cortar. E tanto cortei que cheguei aqui. Anos mais tarde, quando saiu este Arquipélago de Sombras, a paisagem é diferente, não é? Sim, eu conheço muito bem esse livro. A paisagem é diferente e ainda está ali um desenho também, no orfanato também. E o que eu reparo agora, aliás, há um livrinho que está... Há um conjunto, são 60 poemas em prosa. Penso que é aí que eu me encontro, na chamada prosa poética. São 60 poemas em prosa, digamos assim, ou então é só um longo poema. E realmente eu aí sinto que me libertei desta usura que está presente nas imagens do Rio. Agora, as imagens do Rio foram fruto de tanto trabalho que estes poemazinhos, apesar de tudo, não me desiludem. Têm a sua luz, têm a sua candura. Um caráter quase pueril e assim... Sim, muito... é quase pueril. Translúcido o suficiente para maravilhar o leitor e a leitora. Acho que o Luís Vega Leitão falava de uma haste com um pouco de água e era suficiente e aquilo crescia. Bom, vicejar. Portanto, eu, quando digo não recuso nesse sentido. Não me dou mal com esta escrita. Não me envergonha. Agora, é claro que passaram quase 40 anos. 40 anos. Portanto, aquilo que eu escrevo agora, este conjunto de textos em prosa poética, já tem título, que em princípio se chamará mesmo Manama, e Manama será o nome de uma deusa da floresta, algures na selva
na selva brasileira, talvez, depois do sertão, numa viagem complexa que tem origem em África, que fosse a própria viagem do homem, não é? desde o nascimento, passando pelos lugares cháveis da antiguidade, até à colonização, à escravatura, o que desemboca depois na América, enfim. Isto são referências que eu sinto que estão presentes. Isto saiu muito raro, isto saiu-me assim, nem sei como. Mas já tem uns anos, este texto já tem 2 ou 3 anos, pronto, vamos ver se esse tema da viagem lembra-me um pouco. Há um livro que foi, por acaso, felizmente, editado em Portugal, ou 2, mas um é que é realmente emblemático. Foi editado numa chancela assim um bocadinho manhosa, foi manhosa porque o público desatou a criar anátemas e a torná-la bode expiatório de maus tradutores. Mas há um livro que se chama Viagem com um Tangerino, do Ibn Battuta, que é um homem de Tanger e vai correr mundo durante 20 e tal anos e vai pôr em confronto. Ele é um homem do Islão, mas o mundo que foi conhecendo. O mundo, uma viagem que não tem fim. Viajou, e aquilo que ele foi descobrindo ficou maravilhado com os outros povos, as outras culturas e tudo aquilo que lhe era confrontado naquilo que era para ir só à Arábia, a Meca, e afinal de contas durou-lhe a vida inteira. É um bocadinho estas viagens, mesmo esta viagem, o caminho de Royan, Clermont-Ferrand, depois é a viagem com o conselheiro, mas é a literatura e a filosofia. São deuses e Sim. Essa viagem de Royan também tem uma história com algumas semelhanças. Começou por ser um longo poema e eu, a certa altura, percebi que aquilo não valia nada, como poema. Mas podia ser muito interessante como guião. E a partir de certa altura, quando eu comecei a escrever o Caminho de Royan em prosa, não é? A contar essas viagens que eu fazia no final dos anos 80, princípios dos anos 90, de carro, muitas vezes sozinho, entre Braga e Clermont-Ferrand, ou Royan, que era uma vilazinha termal no sopé do Puy-de-Dôme. Gostam da volta à França, do Tour de France. Onde o Agostinho, aliás, ganhou a etapa, chegou ao cimo do Puy-de-Dôme a 1400 metros, em primeiro lugar, não é? O Caminho de Royan era a narrativa dessa viagem, numa altura em que havia poucas autoestradas, onde se saía muitas vezes da estrada para ir a um café, um bar, uma taberna, um hotelzinho, e onde realmente as aparições das paisagens eram poderosíssimas. Atravessar a montanha galega, ali perto da Penha Travinca, não é? Era uma coisa absolutamente assombrosa. Passar depois a planície em Benavente, até Palência, depois o início do desfiladeiro na zona de Burgos, chegar ao País Basco, São Sebastião, São Sebastião, Bilbao, São Sebastião, aproximação à fronteira, a grande floresta, enfim, o Pinheiral das Landes, atravessar Bordeaux, e que me levou, aliás, a ler o Montaigne, não é? E depois o Périgord Noir, com toda essa atmosfera um pouco sinistra de histórias de crimes e de assassinatos à volta. E sabendo eu que estava num país que tinha sido ocupado pelos nazis, e onde houve resistência, onde houve muitos crimes, e que ia viver numa cidade ocupada também pelos nazis, onde a capital ficava a poucos quilómetros, em Vichy. A sede da Gestapo existia em Clermont, eu passava lá perto. Pois os territórios de Jean Moulin e essa gente toda. E conheci gente que me falou desse período. Portanto, no fundo, são muitas as viagens. É a viagem de carro. Que remete para as canções de Jean Ferrat, por exemplo. Se quiseres. São as viagens das leituras dos autores que me aparecem, são as viagens através das paisagens e são os delírios.
e é o conselheiro que me aparece e que evita que eu me perca. Enfim, que eu nem sempre sigo as tentações que me aparecem durante a viagem. Faz lembrar um pouco o demónio, a figura do démon socrático. Um bocadinho. Aquele assim, um bocadinho. Mas depois é uma deusa também, é uma fada, uma lolita. Pois é. E há esse, todo esse jogo, todo esse diálogo. Pronto, que me foi permitindo cozer esta viagem ao longo de 2 ou 3 anos, já não sei quanto tempo demorou. E agora estou a escrever outra coisa, pronto. Já, assim, Zé Miguel Braga, estamos, presumo eu, a chegar ao final da nossa conversa, mas quero só lançar-lhe um desafio. Nem é perguntar-lhe, já ao longo desta conversa tivemos alguns autores de referência, as afinidades eletivas, como falava o Divino Goethe e outras questões à volta deste tema, mas vou lançar-lhe um desafio. Se não eu, pronto, ficamos pela nobre intenção. Mas até que ponto é que um romance como a de Italo Svevo, A Consciência de Zeno, este pequeno personagem, este grande personagem existencial, o Italo Svevo conviveu muito com e conheceu James Joyce, aquela malta toda de Trieste. E viveu em Trieste, claro. Em Trieste, o espaço a passagem do cosmopolitismo cultural, a abertura para o mundo, o respeito pelo outro, tudo isto. Mas como é que este romance, sobre e de um fumador, também percebe e entende o mundo... Fumador? Eu já não sou fumador. Mas pronto, neste caso, que é um dos romances mais importantes da literatura do século XX, como é que estes pequenos motivos são... Como era o outro a comer a cevada, o leite quente no quarto e as madeleines. Portanto, tudo isto, como é que estes pequenos elementos da vida de todos os dias se podem tornar arte? Tenho lá o livro para ler. Já o folhei. Está lá para ler. Uma das promessas que eu fiz, enfim, entre aspas, para este ano foi dedicar bastante mais tempo à leitura. Pois, e quem diz o Leopardo sim. O famoso romance também de Lampedusa e a Decadência, o grande filme esse filme extraordinário do Visconti e com o Alain Delon. Eu não posso dizer que não tenha lido bastante ao longo da minha vida, porque eu acho que li bastante, eu li muito. Mas há aquela banalidade que não deixa de ser verdadeira. Quanto mais lês, mais se alarga o caminho, mais aparecem coisas por ler. Portanto, eu tenho muita coisa para ler e para reler, porque o tempo vai diminuindo. O Italo Svevo é um grande escritor, não tenho dúvidas nenhumas daquilo que conheço, daquilo que li. O livro que falaste está lá para eu ler. Mas não vou falar, eu não falo de coisas que não li ou que li mal. Falando naquilo da filosofia e a literatura, apetece citar aqui o famoso Wittgenstein. Só se deve falar daquilo que... só se pode falar daquilo que lemos. Quero agradecer em nome da Biblioteca Luz Carvalho da Silva, em meu nome também, esta conversa que tivemos para todos e todos aqueles que irão, dentro de breves dias, assistir a esta conversa também, via os dispositivos eletrónicos da própria biblioteca. De qualquer das formas, irei citar aqui dos últimos livros, sem ordem cronológica, como é evidente. O Caminho de Royat, por sinal, é de novembro de 2024. Sim. Depois, Frank Colmy, do mesmo 2024. Bons Desejos, 2023, penso eu, também dos inícios de 2023. Mas, se querem a minha realmente afinidade eletiva, esse recomendo vivamente, é obrigatório ler Adelita, uma edição da 12-14, da Humus, a sua coleção, que custa tanto como dizia a publicidade, mas não vamos aqui repetir, não é politicamente correto. De qualquer das formas, José Miguel Braga, obrigado, e Adelita vale bem mais, como dizia o outro, que uma missa. Obrigado. Obrigado, Zé Miguel, obrigado, eu é que agradeço.